Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Um dos textos que eu gosto muito de ler e meditar sobre ele está em Hebreus capítulo 10, o verso 30. Porque sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Muitas pessoas não gostam de ver, nem ler e nem ouvir mensagens que falam sobre juízo. Mas, queridos, se nós não entendermos ou não buscarmos o conhecimento dessas palavras, nós andamos nesse mundo perdidos, enganados. Porque o mundo tende a nos afastar do juízo de Deus e tende a nos afastar de qualquer ordem de juízo e colocar em nossa mente que o pecado ou o erro não tem consequências. Mas se você quiser conhecer o teor desta mensagem ou desta expressão, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, é só você voltar no Antigo Testamento, no livro de Lamentações, escrito por Jeremias. Você vai encontrar no capítulo 1 estas palavras de Jeremias. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Verso 1. Logo depois, no capítulo 2, Jeremias vai fazer uma descrição da desgraça que caiu sobre a cidade de Jerusalém. E por quê? Porque Jerusalém afastou-se de Deus. O Senhor falou inúmeras vezes por vários profetas para que Jerusalém se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para ele. Porque ele não estava feliz com a conduta da cidade. Visto que Deus a havia abençoado e ela havia se tornado uma cidade próspera, iluminada, que chamava a atenção de todos os povos da terra, mas de repente ela envaideceu e achou que não precisava mais de Deus e afastou-se do Senhor e começou a processar toda sorte de pecados entre os seus concidadãos. O que atraiu a atenção do Senhor, mandando profetas para adverti-la do seu pecado e para que ela se arrependesse. Não se arrependeram. Continuaram na prática do pecado. Jeremias foi um desses profetas. Sofreu imensamente advertindo os reis e as autoridades para que parassem de pecar e voltassem a prestar culto de adoração sincera a Deus e respeitassem a palavra do Senhor. Não havendo respostas positivas da parte das autoridades, a consequência veio. Então Jeremias diz no capítulo 2, que Deus ficou irado e o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou a cidade num monte de ruínas. A cidade de Jerusalém que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel no dia da sua ira, Deus a abandonou. Até o próprio templo onde era prestado culto e adoração a Deus foi destruído e ficou tudo em ruínas. Jeremias, então, muito entristecido, começa a descrever a situação de Jerusalém após essa desgraça ter caído sobre a cidade, que foi produzida exatamente pelo pecado e pelo orgulho e a vaidade no coração de seus moradores. Então, ele começa no verso 10 do capítulo 2 a dizer: os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio, em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram um saco de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão, buscando compreender como podem sair de uma situação dessa. E ele diz também: os meus olhos estão gastos de tanto chorar, estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade.
E logo em seguida ele vai dizer no verso 20: olhe o Deus eterno e pense, alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profeta e sacerdote deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos por todos os lados. Meus queridos, esta é uma palavra dura, é uma palavra difícil de ser absolvida no coração. Nós, quando ouvimos e falamos de Deus, pensamos só num Deus que é amor, num Deus que salva, num Deus que está pronto para abençoar, mas esquecemos que Deus não tolera o pecado, Ele não aprova o pecado, Ele não suporta o pecado, porque o pecado fere a santidade de Deus. Não é que a maldade de Deus caiu sobre Jerusalém, mas a maldade do pecado que estava em Jerusalém foi a causa de sua desgraça e foi, portanto, a consequência do pecado vivenciada pelos seus moradores. Deus simplesmente se afastou, deixou Jerusalém à mercê de sua própria sorte, da sua própria vaidade, do seu próprio pecado. E isso ocasionou todos esses males. Não compensa desafiar Deus. Ele é santo, Ele é justo e Ele é perfeito. Meu querido, este é o momento de entendermos que o Senhor deseja que nós, brasileiros, arrependamos de nossos pecados e nos voltemos para Ele, arrependidos e humilhados, e confessemos a Ele as nossas fraquezas e limitações e busquemos a sua face. A palavra diz que Ele é um Deus santo, mas Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus que está pronto para salvar, desde que nós nos arrependamos e o busquemos em espírito e em verdade. Vamos orar a Deus, queridos. Tem muitas mortes, muitos lares sofrendo e chorando. É hora de nós voltarmos o pensamento para o Senhor e buscarmos a face do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, perdoa os nossos pecados. Ajude-nos, ó Pai, a enfrentarmos essas adversidades. Conceda-nos força. Não olhe, ó Deus, pela maldade que tem sido os atos de todo brasileiro, mas olhe pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela expressão máxima desse amor que foi revelado na cruz. E assim, ó Deus, perdoa os nossos pecados e ajude-nos nessa jornada para que sejamos vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Amém.